Olá, pessoal, bom dia. Nosso grupo ficou responsável para falar sobre o artigo do revolvimento ocasional e calagem em latossolo muito argiloso em sistema de plantio direto consolidado. O nosso grupo é formado pela Andressa, pela Brenda, o Patrick, o Rodrigo e eu, Vinícius. A introdução, então. Operações de aração e gradagem foram paradigmas no manejo dos solos agrícolas no passado, assim como se consolidou o não revolvimento do solo em sistema de plantio direto. E assim, o gradiente químico de solos em sistema de plantio direto, caracterizado pelo acúmulo de nutrientes na camada superficial, pode interferir na manutenção da estabilidade da produção agrícola, particularmente em condições que predispõem as plantas ao estresse hídrico. E um revolvimento ocasional de solo em plantio direto, realizado uma única vez em área com 10 anos ou mais anos, pode aumentar a produtividade das culturas com redistribuição da matéria orgânica e dos nutrientes em profundidade no perfil do solo. Isso segundo Kink et al. 2007. E sob estresse hídrico, as produtividades de milho e soja em plantio direto após escarificações foram inferiores ao sistema de plantio direto contínuo, segundo os estudos do De Biasi em 2010. E motivo disso porque houve uma menor população de plantas em razão da menor germinação das sementes decorrente da reduzida disponibilidade de água na camada superficial que foi revolvida. E a produtividade das culturas tem sido influenciada de modos diversos pela escarificação desse solo, que era de plantio direto, incrementando-as ou podendo diminuí-las, ou sendo indiferente em relação ao sistema de plantio direto mantido continuamente. Pode passar. A incorporação de corretivos com aração e gradagem aumenta os riscos de ocorrência de erosão hídrica. Por outro lado, também as arações e gradagem com o sistema de plantio direto podem ser empregadas para a correção da acidez em profundidade, a fim de diminuir substancialmente a compactação do solo pelo aumento da macroporosidade e da aeração, bem como para reduzir a resistência do solo à penetração das raízes. E, claro, né, se você estiver fazendo esse revolvimento, você consegue colocar o calcário em profundidade e, assim, corrigindo a acidez em profundidade. Em área há 4 anos, em sistema de plantio direto, a incorporação de calcário com arado e grade foi eficiente na correção de solo em subsuperfície, de 0 a 10 e 0 a 20 centímetros, em relação ao sistema de plantio direto mantido continuamente. Mas não houve diferença nas produtividades da soja, milho e trigo entre os tratamentos com incorporação ou não do calcário nesse experimento. E a hipótese desse trabalho é que o revolvimento ocasional e a calagem de um latossolo muito argiloso em sistema de plantio direto consolidado aumentem a produtividade das culturas em razão da redução da densidade do solo e redistribuição de sua fertilidade. E o objetivo do estudo foi avaliar a densidade do solo e os atributos químicos do solo e a produtividade das culturas subsequentes a uma única intervenção mecânica, complementada com calagem de um latossolo vermelho distroférrico conduzido em sistema de plantio direto há 17 anos em Pato Branco, no sudoeste do Paraná. Deve passar. Bom, então, um pouquinho dentro dos materiais e métodos. Então, o presente trabalho foi implantado em áreas cultivadas há 17 anos em sistema de plantio direto. Nesta área, havia sido realizado rotações de cultura
organizadas pelo IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná, para manejo de sistema de plantio direto com qualidade. O local, então, foi na Estação Experimental do IAPAR, em Pato Branco, região sudoeste do Paraná. Então, o tipo climático dessa área ela é classificada como CFA, segundo a classificação do Kippen. Essa classificação climática tem por característica que os verões são quentes, com temperaturas muito acima aí dos 22 graus, e no mês mais seco do ano ela chega a precipitações aí na casa de 30 milímetros. Então, é uma característica bem típica desse clima. Então, a maior precipitação ocorreu aí, a maior média de precipitação ocorreu aí no mês de abril, ali na cultura do milho, entre 2009 e 2010, na safra, né, 2009 e 2010, com precipitações aí na casa dos próximo dos 400 milímetros. As menores precipitações ocorreram, então, em maio, com a soja plantada em 2010, semeada em 2010 e 2011, a safra, e aí na casa dos 50 milímetros. Então, as temperaturas maiores foram de novembro a janeiro, né, do ano 2009 2010, ali da cultura do milho. E aí a temperatura média aí que se manteve nessa aí foi na casa aí dos 25 graus, mais ou menos, que se manteve durante todo esse experimento nas áreas de temperatura mais quente. Pode passar. Bom, então, onde foi desenvolvido o experimento, o solo da área é do tipo lodo solo vermelho distroférico, típico, e segundo Santos et al. 2013. A textura dele é muito argilosa, sendo 620 gramas de argila para cada quilo de solo coletado, 330 gramas de silt para cada 1 quilo e 50 gramas de areia. Então, o relevo da área é plano a suave ondulado, e fertilidade e densidade do solo de 0,00 a 0,20 metros. Então, no momento pré-instalação do experimento, eram as características que a gente tinha, que se encontrava o experimento lá. A densidade desse solo, no momento lá, antes do pré-implantar o experimento, ela era de 1,28 miligramas por metro cúbico. Isso pode ser feito em quilos também, depende muito dos autores. As bibliografias nos mostram que solos que têm tendência de ter mais argila, solos mais argilosos, essa média fica entre 0,90 miligramas a 1,25. Então, essa aqui é miligramas por metro cúbico, a densidade, então, estava um pouco acima da média. O pH era o pH ácido, então 4,80, então era o pH mais ácido. Se nós considerarmos que essa era uma área que há 17 anos vinha sendo implantado o sistema de plantio direto, com rotações, o sistema de plantio direto regrado pelo IAPAR. Se utilizarmos o nosso manual de 2016, alguns parâmetros como de fósforo, de potássio, eles estão de médio a alto, então a gente não pode usar esse como regra, porque eles têm o manual do Paraná específico, e nós temos o nosso aqui, mas utilizando o nosso para dar uma medida de comparação para vocês, nós conseguimos aí chegar a médias altas a baixas. A médias a altas, desculpa. Pode passar. Bom, então o delineamento do experimento foi dividido em sistema de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas, e essas parcelas subdivididas, então, elas eram divididas em 4 subparcelas, de novo. Então, as parcelas eram com e sem o revolvimento, com e sem calagem. Calcário, então, a 1,7 miligramas por hectare, por subparcela, no caso, com PRNT de 100% para elevar o índice de saturação de base para 70%. Então, as subparcelas tinham 44 metros quadrados, aí uma dimensão de 7 por 6, com corredores de 1 metro de largura e corredores de 6 metros entre os blocos para operações com máquinas. Então, eles evitavam passar com as máquinas
por exemplo, no momento da pulverização, no meio das parcelas. Então, o revolvimento foi realizado em outubro de 2009, consistiu de uma aração, com um arado de 4 discos, que é esse vermelho aqui, de 81 centímetros de diâmetro cada disco, seguida de uma grade niveladora com 32 discos de 35 centímetros de diâmetro cada um. Então, os equipamentos foram previamente testados para o revolvimento solo de 0 a 20 centímetros, né? Então, eles calcularam a altura, por exemplo, do braço hidráulico ou da descida do pistão da grade niveladora para que ela ficasse nessa média e não ultrapassasse isso e não ficasse acima disso também. Bom, então no dia 14 do mesmo mês, semeou-se o milho P30F53, que se trata de um híbrido precoce, foi semeado em espaçamento de 0,90 metros entre linhas, e a colheita deu-se então em 30 de abril de 2010. Após a colheita, então, semeou-se aveia preta, cultivaria par 61, de biporano, espaçamento de 0,20 metros entre linhas, com 350 sementes por metro quadrado. Aproximadamente, isso daí vai dar algo em torno de 70 sementes por metro linear. Em florescimento pleno, a aveia foi dessecada e, na sequência, foi semeada a soja no dia 12 de outubro de 2010. Sendo a cultivar CD 202 com 0,45 metro de espaçamento entre linhas. Então, as análises de densidade foram coletadas com cilindro volumétrico, ou alguns conhecem o caneca volumétrica, então depende da bibliografia, que é essa abaixo que está mostrando aí a imagem. Então, ela tinha 0,5 metros de altura, 0,5 centímetros de altura e 5 centímetros de diâmetro. Isso mais ou menos vai chegar próximo aos 100 centímetros cúbicos, né, que ela consegue coletar. Então, foram coletadas amostras verticalmente, de 0 a 10 centímetros e de 10 a 20 centímetros de fundura. A velocidade de entrada desse cilindro no solo era constante. Como é que eles mantinham isso? Então, por meio do esticador hidráulico, que é essa ferramenta azul, está sendo mostrada ali com uma peça escura, a parte preta, e ela era apoiada onde a flecha está mostrando ali no trator. Abaixo daquilo ali ela era apoiada. Para que, como ela é um cilindro hidráulico, ela é feita de pressão hidráulica, ela consegue manter a pressão constante, porém ela precisava de algo em cima dela para que, né, fizesse a força e suprimisse aquela parte preta para baixo. Então a canequinha era colocada cabeça para baixo, boca para baixo, a parte preta do cilindro azul era feita a pressão e empurrada para baixo e ela ficava apoiada aí no trator para que desse o suporte para ela não saltar para cima. Então isso era feito em amostras de 0 a 10, 10 a 20 em todas as parcelas. Pode passar? Bom, então, as amostras foram colocadas em estufas a 105 graus por 48 horas, para calcular a massa do solo seco. Então, as coletas ocorreram em novembro de 2009, depois um mês após a escarificação e a calagem, e durante o desenvolvimento da cultura do milho. Depois foi feito outras coletas após o cultivo do milho, no 6º mês após o revolvimento do solo e da calagem, outra coleta depois do cultivo da aveia preta, em outubro de 2010, depois a outra um ano após o revolvimento e calagem do solo, e depois da soja em junho de 2011, então 20º mês após o revolvimento do solo e da calagem. Então, só para na densidade, né, o autor aí nos explica que a densidade é uma relação de massa, né, que existe entre uma amostra de solo seca e a soma de volumes, né, ocupados pelas partículas e pelos poros. É só um adendo aí no meio da apresentação, que é um conceito que o autor traz junto. Então, as avaliações químicas do solo foram realizadas ao final do cultivo, em abril de 2010, com 10 sobreamostras por parcelas de camadas de 0 a 10 e 10 a 20, como para a densidade, aí com o coletor.
O milho foi colhido, então, 7 linhas de 7 metros, com espaçamentos de 0 a 90 centímetros. E a aveia preta foi colhida em 2 porções de 25 metros quadrados por parcela. E a soja foi colhida em 4 linhas. Então, foi respeitada aquela distância de 1 metro, que a gente conhece como distância de bordadura, e colhido somente a área útil das parcelas, de cada extremidade. Então, foi respeitada essa distância de 1 metro, por fatores, talvez, até de compactação, próximo a isso, enfim. Quantificaram-se, então, a produção de grãos para a cultura do milho na safra 2009-2010, soja aí semeada em 2010, na safra 2010-2011, e a biomassa da parte aérea da aveia aí de 2010. Os dados foram submetidos à análise de variância em modelo de blocos ao acaso, utilizando 4 repetições, então, para cada parcela, e as subparcelas com 4 repetições para as parcelas com revolvimento e as subparcelas com calagem, de forma individual. Então, elas foram avaliadas individualmente sem considerar o conjunto como um todo. E para épocas de avaliação e camadas do solo. Então, tivemos épocas diferentes, áreas das parcelas diferentes e as camadas diferentes do solo levadas em consideração aí de forma independente. Tá? Bom, então, falando um pouco sobre os resultados e discussões, foram avaliados a densidade do solo, a produtividade da cultura de milho, biomassa de aveia preta, soja e os atributos químicos do solo. Pode passar. Bom, o quadro 2, então, nos traz a densidade do solo no primeiro, sexto, 12º e 20º mês após os tratamentos de revolvimento do solo e calagem com arado de disco e grade nivelador em sistema de plantio direto consolidado há 17 anos em latossolo vermelho distroférrico típico. Esse quadro, então, ele nos mostra que o revolvimento ocasional do solo teve duração de 6 meses apenas, com redução, então, na densidade do solo em profundidade de até 10 centímetros. Já na área aqui de 10 a 20 centímetros de profundidade, durou somente 1 mês de intervenção mecânica. Então, o que eles abordaram era de que tivesse um avanço, né, e mais tempo de descompactação. E a expectativa, então, foi de que o revolvimento por aração e gradagem provocaria e prolongaria a compactação, e não foi confirmada, tanto que ele se apresenta inferior, limitando-se a 6 meses da compactação. Quanto à calagem, então, ela não apresentou vantagens em relação às aplicações. Tanto com ou sem a incorporação, ela não influenciou na densidade. Pode passar. O quadro 3, então, relata os atributos químicos do solo após 6 meses dos tratamentos de revolvimento do solo e calagem com arado de disco e grade nivelador em sistema de plantio direto, consolidado, então, também há 17 anos em latossolo vermelho distroférrico típico. Então, esse quadro nos traz que o revolvimento do solo aumentou os teores de carbono na camada de 10 a 20 centímetros em 11%. Isso indica que a incorporação de resíduos vegetais sobre as condições climáticas proporcionou a manutenção do carbono na superfície e seu aumento, distribuindo o carbono, então, e acumulando na superfície nos 17 anos do sistema de plantio direto incorporados antes, então, do experimento. Quanto ao efeito do revolvimento e calagem para os atributos químicos, houve um aumento no teor de pH e de magnésio, conforme dá para ver aqui no quadro, na camada de até 10 centímetros de profundidade. Isso se deu em razão da aplicação, então, do calcário dolomítico no solo, conforme os guris apresentaram anteriormente. Não houve efeito, então, do revolvimento aos demais atributos químicos, e esse efeito pode estar ligado ao acúmulo de nutrientes
no período dos 17 anos de sistema de plantio direto que foram estabelecidos antes pela IAPAR. Pode passar. Então, referente à produtividade do milho, da soja e a biomassa da aveia preta. Como a gente pode observar aqui no quadro 4, que então ele nos mostra massa de grãos de milho, soja e a massa da parte aérea da aveia preta, após os tratamentos de revolvimento do solo e calagem com arado de disco e grade niveladora em sistema de plantio direto, consolidada há 17 anos em latossolo vermelho distroférrico típico. Então, através das análises, foi constatado que não houve influência, né, dos dois fatores analisados aqui, que foi o revolvimento, né, desse solo em diferentes profundidades e a calagem. Então, não houve interferência em razão da ausência de restrições hídricas, da diminuição efêmera de 6 meses na compactação pré-existente do solo, proporcionadas pelo revolvimento destes, e também dos pequenos efeitos da calagem na camada de 0 a 20 centímetros. Pode passar. Ainda, então, complementando, né, não houve aumento na produtividade das culturas apresentadas em relação à calagem e ao revolvimento do solo, e as produtividades da cultura do milho, aveia preta e soja não dependeram desses fatores, né, nesta área agrícola em questão analisada. Pode passar. Então, sobre a conclusão deste trabalho, o revolvimento ocasional do solo com aração e gradagem em sistema plantio direto consolidado teve a duração efêmera de 6 meses na redução da densidade do solo. Ou seja, então, após 6 meses, a densidade do solo já estava nos mesmos patamares de que quando foi iniciado esse experimento. E a incorporação do calcário não apresentou vantagens em relação à aplicação de calcário na superfície do solo. Não houve aumentos de produtividade das culturas subsequentes à calagem e ao revolvimento do solo, e a produtividade das culturas de milho, aveia preta e soja não dependiam do revolvimento ou da incorporação de calcário nessa área agrícola. Pode passar. A referência, aí, então, do nosso artigo. E muito obrigado pela atenção de todos.